Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras e principais notícias do Mengão Queridão neste sábado, dia 8 de fevereiro de 2025. Nesse vídeo aqui, é claro que eu vou falar sobre Roberto Firmino, apesar de que Roberto Firmino no nosso canal é notícia velha. Desde o dia 7 de janeiro eu venho falando para vocês sobre o interesse do Flamengo no atleta e agora a imprensa caiu na real e começou a trazer informações que eu já havia trazido lá atrás para vocês. Mas olha, vocês me conhecem, né? Corri atrás e tenho informações novas para trazer para vocês sobre o atacante do Al Ahly, lá da Arábia Saudita. Também vou falar com vocês sobre o Fla-Flu. Hoje tem jogo do Mengão. Hoje tem jogo do Mengão e o Flamengo já tem alguns desfalques confirmados para essa partida, que vai acontecer no Maracanã às 16h30, com transmissão do Sport TV e do Premier. Também vou falar com vocês, obviamente, sobre o contrato de TV. Ontem eu falei para vocês um pouquinho sobre isso à noite e eu preciso esclarecer quais pontos o BAP quer mudar nesse contrato de TV que está tão prejudicial para o Flamengo. É claro, vocês precisam entender algumas situações que foram sendo colocadas para mim de ontem para cá. Mas Fabrício, o Conselho Deliberativo do Flamengo não aprovou isso? Como que o BAP pode mudar algo que foi aprovado pelo Conselho Deliberativo? Vou explicar sobre isso para vocês também, tá bom? E como que aprovaram isso é que vai ser o grande mistério desse tópico que a gente vai abordar. Mas vamos lá. Antes de mais nada, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal. É a nossa 11ª temporada cobrindo o Flamengo. Quero ficar por tantas mais, quanto tempo vocês deixarem, mas para isso eu preciso da sua inscrição. É grátis. O YouTube não te cobra nada para se inscrever no nosso canal e você nos proporciona ficar aqui por mais tempo. Então bora dar essa moral pra gente e se inscreva, já sabendo o seguinte: aqui a verdade é dita, doa quem doer, mesmo que doe nós mesmos. Não tem noticiazinha para te agradar não, patrão. Tudo o que eu falar aqui é a verdade sobre o Clube de Regatas do Flamengo. Peço também para que você clique no sininho e verifique se a opção todas está marcado. Geralmente vem a opção personalizada marcado. Aí você não recebe notificações de vídeo. Tem que colocar na opção todas para você receber todas as notificações de novos vídeos aqui do canal. Curtindo, dando seu like, você faz com que o YouTube nos recomende para fora da nossa bolha. Por isso é muito importante dar o like. E é importante também, na hora que comentar sobre um tópico que a gente está passando aqui, você colocar sua cidade e o seu estado, para eu te conhecer melhor. Aliás, tem uma enquete postada aqui no nosso canal, na área de postagens, onde eu estou perguntando de que região do Brasil você é. Eu quero conhecer os meus inscritos melhor. Eu quero entender quem me assiste. Então responda a enquete lá. Tem que ter pelo menos 100 mil respostas na enquete lá. Dá um pulinho e me diga de que região do país você é. E nos recomenda. A propaganda boca a boca é muito melhor do que quando você só compartilha. Fala para os seus amigos, grava áudio no grupo de WhatsApp, ajuda o canal a crescer. Fala do Fabrício Lopes, fala do Resenha Rubro-Negra, fala do Central do Fla, que a galera procura e vem para cá. Em contrapartida, eu sempre dou uma dica legal para vocês. E vocês conhecem sempre a dica da Mais Ágil, que é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Com a Mais Ágil, você recupera a grana que está parada lá e é sua mesmo, para usar da maneira que você precisar. Para isso, basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo no comentário fixado ou ligar no 55-99212-9983. A Mais Ágil, gente, eu recomendo, porque na Mais Ágil a gente confia. Fechou? Agora vamos falar só de Mengão Queridão, por favor. Bom, vou começar pela questão dos direitos de transmissão de imagem. Já falei ontem para vocês, vocês sabem, o Flamengo sempre foi um clube que esteve na vanguarda das principais tomadas de decisão do futebol brasileiro. E foi o Flamengo que institucionalizou os direitos de transmissão. De lá para cá, com o tamanho da torcida rubro-negra crescendo cada vez mais, seja in loco nos estádios ou em casa através da televisão, o Flamengo sempre teve os melhores acordos de contrato de TV. Sabe-se lá Deus por quê? Rodolfo Landim foi magnanimamente benevolente no ano passado com os demais clubes e reduziu para zero, por exemplo, a diferença que o Flamengo ganhava para os valores que o Palmeiras ganha. E isso é inadmissível. O controle do poder através de uma ferramenta como essa fez Rodolfo Landim jogar o Flamengo lá embaixo nos valores a serem recebidos para o próximo quadriênio 25-29.
É lógico que o BAP não concordou. Quando ele esteve aqui no meu canal, que a gente o entrevistou antes da eleição, ele disse que uma das coisas que ele queria mexer era no contrato de direitos de TV. E aí ele separou basicamente 3 pontos para focar na mudança do contrato atual que prejudica aí muito o Clube de Regatas do Flamengo. O primeiro, redação das cláusulas do pay-per-view. O segundo, possibilidade de entrada de novos clubes. E o terceiro ponto, distribuição do dinheiro. No primeiro ponto, a redação das cláusulas do pay-per-view, o que ele quer é o seguinte: as cláusulas são vistas como confusas e podem diminuir o faturamento dos clubes. Há uma previsão de 40% de receita líquida do pay-per-view para os clubes da Libra, mas isso estava condicionado a ter 20 clubes da Série A. O problema é que não fica claro se os clubes têm que ser da Libra ou basta assinarem um pay-per-view, como foi o caso da Liga Forte União. A impressão é que sobra mais dinheiro para a Globo e falta para os clubes. Olha o absurdo. Não está claro na cláusula de pay-per-view se os 40% de receita líquida que os clubes vão receber, se é por ter 20 clubes no total, com a Globo fazendo a transmissão deles, ou se tem que ser 20 clubes na Libra. Então, como a cláusula é dúbia, em qualquer momento a Globo pode falar assim: olha, como vocês são 2 ligas diferentes, esses 40% fica para a TV. Estão entendendo? Olha o amadorismo que foi redigido essa cláusula. E vamos falar uma coisa, que pay-per-view o BAP entende, né? Ficou há mais de 10 anos à frente da Sky, que era a melhor e a maior provedora de TV fechada do país. Antes de vir, claro, o Oi, os streamings, o BAP já estava nessa vida com a Sky, com a poderosa Sky. Então ele conhece do que ele está falando. Possibilidade de entrada de novos clubes. O contrato não prevê aumento de receita caso novos clubes entrem no acordo. Ou seja, se a Libra tiver mais do que os 9 clubes da Série A, eles teriam de dividir o mesmo bolo, ganhando menos dinheiro. Ou seja, amanhã ou depois, um clube da Série B resolve aderir à Libra, não muda os valores, não aumentam os valores. Diminui-se os valores porque está entrando mais clubes na Libra. Tá erradíssimo, eu não sei como deixaram passar isso. Terceiro ponto, distribuição do dinheiro. O modelo que dá 30% em audiência, que na teoria favoreceria o Flamengo, pode não dar o resultado previsto, já que não se sabe quantos jogos do Flamengo a Globo vai exibir na TV aberta. Ou seja, o Flamengo entende que ficaria nas mãos da emissora. O Flamengo prevê no contrato lá com a Globo que ele vai receber 30% de audiência. Mas é a Globo que decide quando o Flamengo vai jogar em TV aberta. Então, como o Flamengo vai receber alguma coisa, se é a Globo que determina quando o Flamengo vai aparecer na TV aberta? Estão entendendo, gente? É de um amadorismo as cláusulas do contrato dos direitos de transmissão, que é beira o absurdo. Mas comentem o que vocês acham sobre isso, se ele está certo em tocar nesses pontos e tentar melhorá-los. Agora, um detalhe, pessoal. O Conselho Deliberativo aprovou isso. Só Deus sabe como você, conselheiro rubro-negro, aprovou essa parada. Mas aprovou, né? O canto da sereia tocou e a galera aprovou. O BAP não precisa de permissão para alterar o contrato. Ele vai até a Globo ou até a Libra, negocia esses termos, aprova esses termos e o que ele faz? Aí, depois que a Globo, que a emissora, topou modificar isso tudo, ele volta no Conselho Deliberativo e vota o novo contrato, anulando o contrato anterior, entenderam? Então ele não está passando por cima de uma decisão do Conselho Deliberativo. Ele está tentando melhorar uma coisa que não tem pé nem cabeça. Melhorando, ele volta para o Conselho Deliberativo para aprovar o novo formato do contrato, se explica em cada cláusula que mudou, compara cada cláusula que foi alterada e o porquê foi alterada, convencendo os conselheiros que a mudança foi para melhor, eles vão aprovar o novo contrato, entenderam? Então não há rompimento daquilo que foi aprovado, tá havendo uma melhoria. É a mesma coisa, por exemplo, quando o Conselho Deliberativo aprova um patrocínio. Aprovou o patrocinador? Aprovou. Aí o próximo gestor vem e olha assim, não, beleza, nós temos mais 5 anos de contrato aqui com esse patrocinador, mas os valores estão muito baixos. Vou sentar com o patrocinador e vou tentar melhorar esse acordo aqui. Melhorou? Leva lá no Conselho Deliberativo, eles voltam anulando
aquele contrato que estava vigente para um novo contrato, caso todo mundo enxergue que é uma boa. Então não tem problema nenhum, não está se rasgando o estatuto, nada, está se brigando por uma coisa melhor e só será sancionado se o conselho achar que é melhor. Se ele conseguir todas essas mudanças, colocar no deliberativo e o deliberativo não aprovar, vai ficar valendo o que está aqui. Então não tem essa de rasgar estatuto, está tudo sendo feito dentro daquilo que tem que ser feito, ok? Com a ajuda de alguns mestres ao seu lado, como Marcos Mota, um dos maiores advogados do mundo, e o CEO do Google, todos eles ajudando o BAP a reformular essa questão contratual que eu resumi aqui para vocês, beleza? Comentem o que vocês acham sobre isso, tentei ir o mais específico possível em cada uma das insatisfações que o BAP e a sua equipe têm hoje com o contrato, espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, é só comentar que a gente esclarece. Valeu? Bom, sobre o Fla-Flu de hoje, pessoal. Flamengo e Fluminense jogam hoje às 16h30 no Maracanã, com transmissão do Sport TV e do Premiere. Algumas pessoas ficaram meio bravas, porque ontem o Flamengo soltou a informação de que o Nicolás de la Cruz não vai participar desse jogo de hoje. Por que ele não vai participar do jogo de hoje? O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Nicolás de la Cruz não estará em campo na partida contra o Fluminense nesse sábado, devido a um controle de carga estabelecido pelo Departamento Médico. Quem me acompanha diariamente sabe que eu venho falando para vocês que De la Cruz e Arrascaeta, eles têm uma queda muito grande no segundo semestre. E que o Flamengo, dessa vez, está trabalhando não pelo Campeonato Carioca, não para poder começar o ano bem, mas sim para poder terminar o ano bem. Então, o controle de carga que já foi feito em Léo Pereira, já foi feito em Luiz Araújo, já foi feito em Everton Cebolinha, já foi feito em Arrascaeta, agora está sendo feito no Nicolás de la Cruz. Não, ele não tem nenhuma lesão grave nesse momento. É só um controle de carga, visando aproveitá-lo mais na hora que o pega para capar estiver valendo. Na Libertadores, na Copa do Brasil, no Brasileirão, no Mundial de Clubes. E não agora, um joguinho de carioca contra o Fluminense, que é o 8º colocado. É bem verdade que se o Fluminense vencer o Flamengo, o Fluminense entra no G4 e dá uma embolada na briga ali para chegar às semifinais do Campeonato Regional. Mas e daí? Qual é a diferença? A gente comemorou o Campeonato Estadual ano passado e depois ficamos passando perrengue no Brasileirão, na Libertadores e conseguimos vencer a Copa do Brasil. Então o objetivo não é o Carioca. Se der para ganhar, beleza, um torneiozinho de pré-temporada. Se der para ganhar, beleza. Se não der para ganhar, o negócio é preparar a equipe para ela estar forte para as principais competições. É como o José Boto falou, não precisamos começar o ano felizes, precisamos terminar o ano felizes. E é essa a programação. E não é exclusivo do Nico, tá? Já citei aqui um montão de jogadores que nesse primeiro mês do ano já tiveram controle de carga sendo realizados, ficando de fora de umas partidas ou outras, beleza? Notícia boa, pessoal. Eu venho reportando para vocês que o Felipe Luiz vem martelando a cabeça do Eric Pulgar para poder renovar o contrato com ele, correto? Pois é. Finalmente o Felipe Luiz conseguiu o seu objetivo. Eric Pulgar deu cartão verde para o Flamengo poder acionar o seu empresário e começar a lidar com a questão da renovação contratual. Agora é valorizar o volante e fazer um contrato bacana, bem amarradinho, para ele seguir no Flamengo, uma preocupação a menos, porque dificilmente a renovação não acontecerá, tá? Dificilmente. O problema era o Eric Pulgar que não queria renovar, mas ele se sentia desvalorizado pela gestão anterior. Aí vocês pegam, assim, para imaginar, a gestão anterior não valorizou o Gerson em 2 oportunidades, e não valorizou o Eric Pulgar, e por isso o Pulgar estava vendo que o custo-benefício não era atrativo para ele. Essa gestão vai valorizar ambos, vai renovar com ambos e vai manter ambos na equipe rubro-negra se nada de pior, de inesperado acontecer. É ou não é uma boa notícia? É ou não é para se comemorar? Agora bora falar sobre Roberto Firmino de novo. Por que eu digo de novo? Porque a imprensa começou a falar do Roberto Firmino ontem. Mas aqui no canal a gente já havia trazido para vocês que o Roberto Firmino era um nome pautado pelo Felipe Luiz e pelo José Boto, sim. Desde o dia 7 de janeiro a gente vem falando que o nome de Roberto Firmino estava na pauta do Boto. Pois bem, ontem a imprensa tradicional descobriu isso. A questão toda é a seguinte, pessoal. O Roberto Firmino, lá no Al Ahly, ele tem contrato até dia 30/6/2026.
E ele foi cortado, por exemplo, da principal competição que o Al Ahly disputa, que é o Arabiuzão, o Sauditão, tá? Correspondente ao nosso Campeonato Brasileiro. Ele pode ainda jogar a Champions League Asiática, mas todas as vezes que o treinador tem que optar por ele ou por outro estrangeiro, eles optam por outro estrangeiro. Só para vocês terem uma ideia, o Roberto Firmino tem pouco mais de 4.000 minutos jogados em 2 temporadas. Só para vocês terem um ponto de referência. Isso foi o que o Nicolás de la Cruz fez o ano passado antes de se lesionar e parar. Em uma temporada que nem foi completa, o Nico fez o mesmo número de minutos que o Firmino. Então ele está sendo utilizado muito pouco lá no Al Ahly, tá? E agora ainda cortaram ele da principal liga que os caras consideram, que é o Sauditão. Só que ele tem um mega salário, pessoal. Há um tempo atrás, o Felipe Luiz chegou a ligar para ele, conversar com ele, e ele gostou da ideia de defender o Flamengo, tá? Há cerca de um mês atrás, aí ele gostou da ideia de defender o Flamengo. Só que tem um porém. Ele quase rescindiu com o Al Ahly, mas o Al Ahly pensou o seguinte, olha, a gente rescinde, mas a gente não vai te indenizar, não. Você vai embora e a gente não vai te pagar nada, não. Aí o Firmino falou assim, não, peraí, eu quero rescindir, vocês não estão me usando, mas vocês têm que pagar a minha indenização. A indenização é só todos os salários dele até o fim do contrato, ou seja, até junho de 2026. Por isso não aconteceu a rescisão de Roberto Firmino. Ele ganha cerca de 10 milhões de reais por mês e fez até agora 59 jogos, 18 gols e 12 assistências, o que dá a ele uma média de 0,30 gols por jogo, ou seja, mesmo tendo poucos minutos, ele ainda assim marca mais gols do que o Firmino, do que o Juninho, e tem uma média melhor do que qualquer atacante que vocês tenham sugerido e que tenha passado pelo crivo do Boto até o presente momento. O Felipe gosta dele porque é um jogador experiente, tem 33 anos, em outubro desse ano fará 34. E o Felipe entende que ter uma trinca de jogadores experientes é fundamental para se conquistar tudo que o Flamengo quer conquistar. A trinca da época do Felipe Luiz era ele, Rafinha e Diego Ribas. Depois virou ele, Diego Ribas e Diego Alves. E agora essa trinca mais experiente que o Felipe quer é Danilo, Bruno Henrique e o Firmino. O grande entrave disso tudo é a questão indenizatória. A janela de transferência do mundo árabe já fechou. Fechou no dia 31 de janeiro. Ou seja, é muito mais difícil agora você conseguir conversar com eles do que quando a janela estava aberta, que eles tinham a possibilidade de substituir o atacante. Tem mais um detalhe aí. O Flamengo recentemente recebeu o presidente e o alto escalão da Liga Árabe aqui no Brasil. No momento, numa live que a gente fez no nosso canal central do Fla, eu falei que eu ainda não compreendia quais frutos isso poderia dar ao Flamengo. Mas um dos frutos que pode dar dessa aproximação do Flamengo com os árabes da Liga Saudita é justamente eles ajudarem, por exemplo, na saída de Roberto Firmino de lá. A Liga Saudita sempre intervém na compra de jogadores, ajuda os clubes na contratação de jogadores. De repente, nessa aproximação, o Flamengo, para ter Roberto Firmino, e eu sei que já tem gente xingando, falando que o Flamengo não é asilo, eu sei, calma, vou chegar lá. O Flamengo possa, por exemplo, se comprometer a dar prioridade de venda de joias para o mundo árabe. E da prioridade não é entregar nossas joias. É tipo assim, o Lohan recebeu uma proposta do CSKA. A prioridade seria da Liga Árabe. Você chega na Liga Árabe, olha, o CSKA está oferecendo 9 milhões no Lohan, vocês querem? Se a Liga Árabe quiser, porque lá é assim, a Liga Árabe compra e cede o jogador para o clube, entendeu? Como é na MLS também. Vocês querem o Lohan? Não querem. Então o Lohan vai para o CSKA. Vocês querem o Lohan? Queremos. Então tem que pagar o valor que eles ofereceram. Beleza? Lohan, você quer ir para lá? Não quero. Então, o jogador não quer ir, ele vai ter que ir para lá mesmo. Isso é prioridade, entenderam? O Flamengo tem diversas maneiras de lidar com isso e pode lidar com isso para ter o Roberto Firmino. Agora você pode xingar à vontade. Não eu. Apesar do que, eu acho que o Roberto Firmino é uma boa investida do Flamengo. Sinceramente, acho um bom atleta, um bom jogador. Acho que aumentaria muito o nível do nosso ataque ali. É comprometido, é profissional, não convive com lesões como, por exemplo, o Neymar vinha convivendo. Então, para mim, se viesse para o Flamengo, seria uma excelente aquisição.
Fala aí pra mim. Começa a xingar por causa da idade, que é velho. Mas vai lá, mas dá a sua opinião, porque aqui é sua casa, irmão. Se você não xingar, se você não falar palavrão, se você for educado, aqui é sua casa, meu patrão. Aqui é sua casa, minha patroa. Bota a sua opinião aí pra fora. Me conta exatamente o que você pensa. Renovação do Pulgar. Nico sendo poupado hoje. As alterações do contrato de TV. Roberto Firmino. Coloca aqui nos comentários. Eu não consigo responder todo mundo, mas eu leio todo mundo. Tamo juntos. Tenham um excelente sábado. Fiquem com Deus. Obrigado por ser essa pessoa maravilhosa que vocês são. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Não esquece de se inscrever. É importante. Serião.